Sabe por quê? Porque importa que ele cresça e eu diminua. É ele quem tem que brilhar, eu tenho que desaparecer, porque a glória dele é que me sustenta enquanto humano. Se não fosse a glória de Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, irmãos. Se não fosse o alcance da cruz, você não teria chegado aqui. Se não fosse por graça, nenhum obreiro estaria aqui em cima hoje. Ainda estamos aqui, porque Deus ainda chama, ainda acende a chama do nosso peito. Portanto, em nome de Jesus, hoje eu quero que você agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de poder dizer aqui hoje: Senhor, eu ainda tenho uma lâmpada no meu peito, e eu preciso que a tua glória derrame azeite sobre ela, para que ela nunca se apague. Quarto, nossa luz não pode estar debaixo da cama. Aqui é que a coisa aperta agora. Porque cama sugere duas situações. A primeira, ociosidade. Na palavra mais comum, preguiça. A outra, sexualidade. Não se pode esconder a luz atrás da preguiça, da ociosidade. Não se pode esconder a luz atrás de uma sexualidade desvairada, perigosa. E nunca houve um século de erotismos tão monstruosos como a gente está vendo hoje. Pior, dentro das nossas próprias igrejas. É por isso que carecemos o mais rápido possível de um entendimento de que Deus nos olha em todos os ângulos da vida, em todas as dimensões da existência. Não há como eu subir aqui, pregar uma mensagem tremenda, se a minha casa não estiver em ordem. Eu posso até enganar você, mas aqui dentro na consciência eu sei que é um monstro que nunca dorme. Por isso, como é bom quando a gente tem o olhar da esposa, quando a gente tem a alegria de estar junto com os filhos, na mesma fé, no mesmo caminho, na mesma direção. É o sinal maior de que ainda temos integridade para com Deus. Costumo dizer que o casamento é um triângulo amoroso. Deus no topo, esposa e marido. Quanto mais se aproximam de Deus, mais vão se aproximando um do outro. Quanto mais se afastam de Deus, mais se afastam um do outro. Deu para entender? Deus procura hoje um povo que tem essa consciência. Tem um escritor que diz sobre a ociosidade, a questão da preguiça, e a preguiça é um problema sério. O escritor disse que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. E deixa eu te dizer uma coisa, tem um escritor que diz que o preguiçoso é o que mais trabalha. Só que é o seguinte, não significa que ele não quer fazer nada, significa que ele quer fazer tudo o mais rápido possível, para sobrar tempo para descansar. Então ele é um viciado no ativismo. Ele faz uma série de coisas para dar um tempo. Ele é viciado no sono, ama o travesseiro, é um filhote de edredons. Gente que não tem a mínima capacidade para acordar com o sol. No filme, no livro Don Quixote de la Mancha, ele olha para o Don Quixote, o Sancho, e diz assim, teologia para mim é apenas viver. Só isso, viver. Acordar com o brilho do sol. Tem muita gente hoje na igreja, isso do ponto de vista da espiritualidade é pior ainda. Muita gente que já não sabe o que é enxergar o sol da justiça, não acompanha mais o nascer da vida, não faz parte dos processos da igreja que fazem as engrenagens girar. Ele simplesmente entra em produtos já prontos, e o pior, às vezes ele aborta processos que já estão em andamento, porque tudo o que ele faz é ridicularizar o que outros já vêm fazendo. Porque o problema da preguiça, sabe qual é? Ficar colocando defeito em tudo, porque é gente especialista em tudo aquilo que não faz. Sabe, especialista naquilo que não faz? Se fosse eu, a coisa seria diferente. Aí bota para fazer, não sai nada. Porque é especialista em dizer, não em fazer. Deus está procurando um povo, irmãos, que volte a entender que a sua cama não é lugar de descanso, é lugar de recarregar energias para acordar com o sol da justiça no outro dia e fazer diferença no mundo que precisa cada vez mais de gente que trabalhe. Até Deus trabalha, é um Deus trabalhador. O outro lado da coisa, isso é preciso entender, sexualidade. Por isso que Paulo vai trabalhar a vida inteira dizendo, fugir da prostituição, fugir dos impuros, dos maliciosos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito séria, por isso que de propósito eu deixei isso para o final. Nossa luz não pode estar debaixo de sexualidade distorcida, sabe por quê? Nós vivemos hoje no mundo da sedução. E a sedução é um dos maiores problemas de hoje, é a arma mais letal usada pelo diabo, e ela ainda é mortal. Aí esses dias eu fui numa igreja, e o pastor botou o povo em pé, e disse assim, agora todo mundo pisando na cabeça do diabo junto comigo, o povo gosta dessas coisas, né? Aí todo mundo faz até caras e bocas, tem gente que se empolga, pisa com os 2 pés, e faz aquele monte de coisa, estão pisando na cabeça do diabo.
Agora, raciocina comigo aqui, ó. Imagine um ser que é criado pelo próprio Deus, inigualável, tanto em beleza quanto em inteligência. Ele é colocado no céu como uma das mais belas criaturas que existe, a tal ponto que ele consegue ter influência sobre a terça parte dos anjos na presença de Deus. Pior, sem ter o que dar em troca, porque tudo aquilo que ele deu em troca foi a perdição eterna deles. Você acha que um indivíduo desse naipe vai abaixar a cabeça para um irmão que reclama do pastor, que detesta culto, que sai no metade da bênção apostólica já está indo para casa, que chega atrasado em todo culto? Quem é que vai pisar na cabeça de quem nessa brincadeira aí? Meus irmãos, nunca brinque com aquilo que você não conhece. A maior de todas as ignorâncias é rejeitar algo sobre o qual você nada sabe. Nem o apóstolo Paulo conhece o diabo do ponto de vista em que Deus o conhece. Deus está chamando um povo para entender uma das maiores verdades da fé. Nós não fomos chamados para travar guerrinhas com o diabo, porque disputa de poder com o diabo é sadismo. Fomos chamados para brilhar, porque o diabo odeia a luz. Quanto mais a gente brilha, mais afasta as trevas, mais assume o comando da história, mais mostra para o mundo que a bandeira da graça ainda está hasteada, que o mundo não está nas trevas do desespero, porque ainda existe uma igreja capaz de brilhar. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Exercício de uma espiritualidade genuína, devoção genuína, gente que entenda que a nossa chama não pode morrer. Irmãos, permita que o Espírito Santo fale isso ao seu coração aqui hoje. A chama que está em você não pode se apagar. Ela não pode morrer, irmãos. Porque se ela se apagar, o mundo se torna absurdo. Se ela se apagar, não adianta esperar vir do presidente da república, não adianta esperar vir de outras pessoas, da outra gestão, do outro pastor. Esquece isso. A nossa glória, a nossa segurança ainda é a presença de Jesus, fazendo a luz que está aqui dentro cada vez mais aquecida. É a luz que habita na nossa alma, que não pode morrer, irmãos. E eu tenho visto hoje uma igreja cada vez mais apagando a luz. A igreja da penumbra, da sombra. Sabe o que Deus procura de nós aqui hoje? A incrível capacidade de compreender o quanto dependemos dEle. Você ainda depende de Deus? Eu vou fazer uma brincadeira com os irmãos aqui, um teste. Abre a Bíblia todo mundo aí, por favor. Eclesiastes capítulo 12. Deixa eu mostrar uma coisa aos irmãos. Eclesiastes capítulo 12.